Mas antes de eu ler a palavra, eu quero deixar uma porta aberta para todos os casais aqui. Há 8 anos atrás, mais ou menos, Deus falou comigo no Hotel Guanabara, no Rio de Janeiro. Construa uma casa de recuperação de casamentos. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí então Deus foi me mostrando a visão de forma mais clara. E eu então comecei esse projeto. Compramos um terreno e construímos um espaço para receber de 30 a 40 casais. Hoje está com 35, 38% já construído. E em 2013, no dia 23 de março, nós inauguramos. Qual é a proposta da casa? Receber casais se separando, mas que acreditam no milagre. Receber casais cujo casamento está na UTI conjugal, mas que acreditam no milagre. Nós inauguramos dia 23 de março de 2013. De lá para cá, nós já recebemos 628 casais se separando. 70% estão completamente restaurados. De cada 30 casais que eu recebo, 20% são pastores que chegam lá com o casamento destruído. E qual não é a minha maior alegria? É ver esses pastores restaurados, curados e produzindo muito mais fruto ainda agora, depois da cura e restauração. Então lá é terra de milagres. É apaixonante. É impressionante como você vê um grupo de 35 casais chegando com a expressão facial fúnebre. E quando no final do tratamento há um brilho nos olhos e um sorriso em todos eles que faz toda a nossa equipe chorar. Lá nós temos terapeuta, psicólogo, nós temos médico, lá nós temos gente que trabalha só na área de libertação e a gente chora no final, sempre. Deus nos surpreende. Chega casos lá que a igreja desistiu, que os pais desistiram, que todos desistiram e de repente Deus faz algo que só Ele pode fazer. Então, esse é o site, casamentocurado.com.br. casamentocurado.com.br. Se você conhece alguém que precisa, liga para nós. Dia 23 a 25 eu estou recebendo mais 30 ou 32 casais lá. E eu faço questão de estar presente em todos. Outro dia alguém disse, eu vou lá, mas o pastor Josué deve ter o seu pessoal. Não. Eu e a minha esposa fazemos questão de estar lá atendendo os casais e é prazeroso demais. Então marque esse endereço, quem sabe um dia você pode precisar para alguém, ou se você hoje está aqui e o seu casamento está no limite e você quer estar conosco, eu vou ter o prazer de recebê-lo. Só que lá é um tratamento de choque. Quem vai para lá sabe que é cirúrgico. Entendeu? Por exemplo, lá se mentir, eu tenho conselheiros que são profetas. Aí Deus revela tudo. Me lembro de um desses profetas, estava numa igreja muito grande, e Deus usou ele para várias situações proféticas. E o pastor dessa igreja muito grande, que não é no Brasil, chegou nele e disse, é interessante o que você faz, mas eu não acredito. Não, pastor, não. Me dá um abraço. Aquele pastor o abraçou. E ele disse no ouvido do pastor assim, ó, LDC 53121. O pastor disse, que isso? A placa do carro que você deu para sua amante. O pastor disse, então vem aqui orar por mim.
Eu ainda creio em um Deus que fala. Eu ainda creio nessa unção profética. Eu creio em milagres. Quantos podem dizer amém e aplaudir ao Senhor nesta noite? Eu trabalho com famílias desde 1990. Quase todos os dias eu atendo alguém, até porque, por causa do Facebook, Instagram, Twitter, por causa do YouTube, da televisão, as pessoas sabem que eu trabalho com família, com casais. Então eu vou ao cabeleireiro, atendo alguém. Eu estou no shopping center, atendo alguém. Hoje eu estava no shopping, fui almoçar e andar um pouquinho com a minha esposa, e quando eu chego no elevador, um casal feliz da vida, quando me viu, veio ao meu encontro e já começou a contar para a gente um testemunho. Então é muito comum eu estar, é interessante que eu estava em Nova York com a minha esposa em um hotel, e quando eu desço também do elevador, duas senhoras dão um grito: Pastor Josué! E aí ela vem contar mais um testemunho ou pedir uma oração, na verdade, ou pedir uma ajuda. Você acredita que eu estava no Japão e uma pessoa me pediu uma bênção no trem, gente? Falei, até aqui, irmão. Até aqui, não é? Mas que bênção quando você cumpre o seu propósito de vida. Ser agente de cura e transformação para pessoas que Deus ama. Agora, por que eu estou dizendo isso? Desde 1990 até hoje, eu conheci muitas famílias quebradas, mas também conheci muitas famílias inspiradoras. Eu fiquei hospedado 10 dias ou 12 dias em uma casa, quando meus filhos ainda eram pequenos, que eu fiquei tão impressionado com aquele ambiente, com aquela família, que antes de eu sair, chamei aquele homem, pastor Aldo, e disse: senta aqui, pastor. Eu estou impactado, impressionado, encantado com a sua família. Passa para mim a receita. Meus filhos são pequenos e eu preciso aprender a ser pai, a ser casal e nós, família. Eu me lembro que ele pacientemente sentou comigo e me deu tantas instruções, e no avião eu disse para minha esposa: nós vamos colocar isto em prática. E um dia, quando alguém ficar hospedado em nossa casa, vai fazer o mesmo conosco. Passa para nós a receita, porque a sua família me inspira. Foi o que nós fizemos. Foi o que nós fizemos. O que é mentoria? Mentor é alguém que já chegou aonde você sonha chegar. E aí você não precisa sofrer para chegar lá, porque você aprende com ele. Você é instruído por ele. Agora, não foi só esta família. Eu conheci, por exemplo, a família do pastor Abe Uber. Gente, é uma história, desde o pai até hoje, pastor Abe e a sua família, que inspira qualquer pessoa. Agora, toda família saudável. Eu estava lendo sobre o casamento de Jonathan Edwards, do século 17. Você pega a história de Jonathan Edwards, e aí você analisa a árvore genealógica dele até hoje. É impressionante. É impressionante os resultados a partir da família dele. Os resultados, a influência que ele exerceu nas próximas gerações. Então a gente chega à seguinte conclusão, que
todos aqueles que têm uma família saudável, há um padrão de comportamento. Há um padrão de comportamento. Essas famílias, é a mesma coisa quando você pega os homens de alta performance. É a mesma coisa quando você pega os homens que deixaram um legado. Existem alguns pontos que fazem parte de um padrão de comportamento. Por exemplo, pega Madre Teresa de Calcutá. Pega Nelson Mandela, pega Martin Luther King, pega esses homens que deixaram um legado para a humanidade. Vocês vão perceber que existe um ponto em comum na vida de cada um deles. Pega o apóstolo Paulo, por exemplo, e os heróis da fé. E uma das coisas chaves na vida deste homem é que todos eles tinham clareza do seu propósito de vida. Quando Martin Luther King, no seu discurso, disse: "Eu tenho um sonho", isso é chave. Porque todos os outros heróis da fé, todos os outros que deixaram o seu nome na história da humanidade, também tinham um sonho. Isso tem a ver com o que o meu amigo Tiago Brunet chama de ICP, Ideia Central Permanente. Propósito de vida. Maius dizia, uma vida sem propósito, ou seja, nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Então existe um padrão de comportamento na vida destes homens que deixaram o nome registrado na história, deixaram um legado para a humanidade. Agora existe um padrão de comportamento também nas famílias cristãs bem-sucedidas. Eu não vou ter tempo, mas eu quero deixar pelo menos, são 7 que eu marquei. Talvez eu deixe 1 ou 2, mas vamos lá. Primeiro, estou falando de família cristã. Cristã judaica. Primeiro, elas praticam o culto doméstico. Repete comigo. Elas praticam o culto doméstico. Outra vez. Elas praticam o culto doméstico. Efésios capítulo 5, a partir do verso 1, e preste atenção que quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 5, capítulo 6, ele está falando, na maior parte do tempo, sobre família. Está falando sobre família. Mas como é que ele começa o capítulo de número 5? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor. Repete comigo. E vivam em amor. Mais forte, e vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aí ele diz assim, olha, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Paulo está falando de gestão de tempo, Paulo está falando de administração de tempo. Oportunidade tem tudo a ver com a forma como eu administro o meu tempo e construo minha lista de prioridades alinhadas com a própria palavra. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
Aí eu venho insistindo com a minha equipe, eu venho insistindo com a minha família, eu venho insistindo com os meus amigos, eu venho insistindo com os líderes para os quais eu ministro, eu venho insistindo com a igreja. Nós precisamos ser mais intencionais. O que eu disse? Diga intencional. Mais forte, intencional. A gente precisa ser mais intencional. A gente precisa entender o que a palavra está dizendo. Olha só. Vivam como sábios. Aproveitem as oportunidades. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aí, de forma não intencional, mas construindo aqui um texto que tem tudo a ver com culto, ele coloca os elementos do culto, falando entre si com salmos. Diga salmos. Hinos e cânticos, vamos? Espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É o que precisa haver na casa, é o que precisa haver na família, é o que precisa haver no culto doméstico, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem esteve comigo ontem à tarde me ouviu dizer o seguinte: minha casa pode ser uma extensão do céu. Repete comigo. Minha casa pode ser uma extensão do céu. Quantos querem que a sua casa seja uma extensão do céu? Levante a mão assim, por favor. Então ela tem que ser lugar de culto, porque céu é lugar de culto eterno. Céu é lugar de adoração eterna. Quando a gente ora a oração que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E quando é que eu santifico o nome de Deus? Quando na minha casa tem salmos, quando na minha casa tem hinos, quando na minha casa tem cânticos espirituais, quando na minha casa tem louvor de coração ao Senhor, quando na minha casa tem ações de graças a Deus por todas as coisas. Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade na minha casa, como ela é feita no céu. Seja feita a tua vontade na minha casa, como ela é feita no céu. O que é que eu estou orando? Venha a realidade do céu para dentro da minha casa. Venha a glória que existe no céu para dentro da minha casa. Venha esse espírito de adoração ao eterno para dentro da minha casa. Venha essa adoração que existe no céu para dentro da minha casa. Ou seja, da mesma forma como os anjos estão alinhados com o coração do Pai, com o coração do Eterno, com o coração do Criador, da mesma forma como os anjos se submetem à soberania daquele que se assenta em um alto e sublime trono, que seja assim com os meus filhos, que seja assim com meu marido, que seja assim com a minha esposa, que seja assim com a minha família. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, e faça da minha casa uma extensão do céu.
E ontem à tarde eu estava falando com os irmãos o seguinte: quantos aqui são templos do Espírito Santo? Levante a mão assim, por favor. Quem é templo do Espírito Santo? Ô irmão, me ajuda aí, irmão. Levanta a mão como exército assim, vamos lá. Quem aqui é templo do Espírito Santo? Muito bem. Logo, se você é catedral móvel do Espírito Santo, você carrega o Espírito Santo dentro de si, sim ou não? E se você carrega o Espírito Santo, você carrega o céu. Você transporta o céu. Quando você pensa em inferno, o que vem na sua mente? Gritaria. Isso lembra inferno, não lembra? Ódio. Isso lembra inferno. Desespero, falta de paz. Isso lembra o inferno. Desejo de se vingar. Isso lembra o inferno. Gente, tudo que lembra o diabo lembra o inferno. Olhe para cá, por favor. Agora, quando você pensa em céu, o que te vem em mente? Olha, céu, paz, céu. Gente perdoada e perdoando, céu. Reconciliação, lembra? Céu. Amor transbordante, lembra? Céu. Salmos, lembra? Céu. Cânticos, lembra? Céu. Cânticos espirituais, lembra? Céu. Ações de graça, lembra? Céu. Um querendo abraçar e abençoar o outro, lembra? Céu. Agora eu vou fazer uma pergunta muito difícil para os maridos. Ao teu lado, a tua esposa se sente no céu ou no inferno? Não é para responder, é só para refletir. Ao teu lado, minha irmã, o teu marido se sente no céu ou no inferno? Agora olhe para cá. Pensando no ambiente da sua casa, tem mais de céu ou mais de inferno? Um dia, uma mulher disse assim para mim: pastor, sabe qual é o melhor momento da minha casa? Quando meu marido sai para trabalhar. Sabe qual é o pior momento? Quando meu marido volta do trabalho, pastor. E uma irmã me disse assim: pastor, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, faz uma oração forte. Eu disse: por que, irmã? Meu marido está se aposentando. Eu tenho um ponto na minha filosofia de vida. Quem chegar perto de mim tem que sair melhor. Sabe por quê? Porque quem carrega o céu não pode deixar as marcas do inferno. Eu vou repetir: quem carrega o céu, por onde passa, não deixa marcas do inferno. Ei, você é alguém que por onde passa, as pessoas ficam dizendo: ele deixou um rastro de céu aqui. Ele deixou um rastro de céu aqui. Agora Paulo diz, falando entre si com salmos, isso é culto, hinos e cânticos espirituais, isto é culto, cantando e louvando de coração ao Senhor, isto é culto, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é culto. No jardim do Éden,
Deus disse para Adão: você vai guardar e cultivar. Então, na verdade, Deus colocou Adão e Eva no jardim para que eles fossem jardineiros. Repete comigo: para que eles fossem o quê? Outra vez, para que eles fossem o quê? Eu quero que você bata no ombro de 7 pessoas e diga: Deus te colocou na família para ser um jardineiro. Vamos lá? Deus colocou você na família para ser um jardineiro, jardineira, jardineiro, jardineira, jardineiro, jardineira. Quantos jardineiros nós temos aqui hoje à noite? Ei, quantos jardineiros nós temos aqui hoje à noite? Agora, vamos pensar então no jardineiro. O jardineiro, ele cultiva para ver crescer ou só para explorar? A cultura do reino é a cultura do jardim. E a cultura do jardim não é a cultura da exploração, é a cultura do cultivo. E o jardineiro tem prazer de cultivar para ver crescer, a fim de contemplar e se alegrar. Você é jardineiro? Você é jardineira? Então, tudo que você faz para um filho é cultivando para ver crescer e contemplar e se alegrar. Tudo que eu faço pela minha esposa é para vê-la crescer e eu contemplar e me alegrar. Essa cultura do cultivo tem que ser a cultura da família. Por isso que a vida não pode se constituir só em trabalho. Porque o trabalho, preste atenção, o trabalho em excesso tem a ver com a cultura da exploração e não do cultivo. Eu vou repetir, o trabalho em excesso tem a ver com a cultura da exploração e não com a cultura do Jardim do Éden, que é a cultura do cultivo. Porque a saúde está no equilíbrio. E o trabalho em excesso se torna idolatria. E aí a gente sacrifica as crianças, os filhos. Por quê? Porque o importante está sendo sacrificado no altar do Moloque, que é o altar do urgente. E essa cultura é da exploração, não é a cultura do cultivo. Porque na cultura do jardim, que é a cultura do cultivar para ver crescer, o sábado é levado muito a sério. Porque Deus trabalhou 6 dias, mas descansou no 7º. E santificou o 7º. E esse sábado é um conceito, não é um dia. Porque o sábado pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quarta, pode ser quinta, pode ser sexta. Está falando do princípio da pausa, a fim de cultivar, estando junto, investindo tempo com qualidade, para ver a filha crescer, o filho crescer, a esposa crescer, o marido crescer, o casal crescer, a família crescer. Então, quando eu digo para o meu filho Pedro, aí eu digo que você tem que ser intencional. Meu filho Pedro foi para os Estados Unidos, ficou 6 meses e voltou com uma crise teológica. E eu percebi que essa crise teológica provocou um esfriamento na espiritualidade dele. E é nesse momento que, como pai,
A gente precisa ser jardineiro. Diga jardineiro. Diga cultivar, podar, adubar, para ver crescer. Aí você chega para o filho e diz: filho, vamos num restaurante comer uma comida japonesa? A mãe vai: não, é só eu e você. Intencional. Eu vou adubar, eu vou podar, para eu ver crescer. Filho, o pai vai para o aeroporto amanhã, às 6 horas da manhã, você pode me levar? Eu poderia chamar o motorista da editora, eu poderia pedir para um motorista que sempre me ajuda, mas eu digo: ô filhão, eu sei que ele gosta de dirigir, eu digo: você pode me levar amanhã às 6 horas? Claro, pai. Intencional. Diga, intencional. Da minha casa, no aeroporto, eu vou adubar, eu vou podar para eu ver o meu filho crescer. Eu sou o quê? Mais forte, eu sou o quê? E qual é a cultura do jardim? A cultura do cultivo. Aí você precisa ser intencional com a sua filha. E vai aqui uma dica. Eu percebi que quando ele voltou dos Estados Unidos, eu quis usar uma estratégia, não funcionou muito, pressão e tal, e eu orando ao Senhor, Deus me deu uma direção: constranja-o no amor. Termino o culto, eu pego meu celular, ligo para ele: filhão, só estou te ligando para dizer que te amo muito. Ele me deixa no aeroporto, quando eu chego lá no hotel, eu digo: Pedrão, cheguei bem, você chegou bem? Te amo. Aí ele manda umas carinhas para mim assim também, todo emocionado. O que eu estou fazendo? Adubando, podando, cultivando, para vê-lo crescer. E aí, quando ele, eu vi, outro dia, quando ele voltou dos Estados Unidos, nesse processo e tal, o que você está ouvindo aí, meu? Ele: estou ouvindo um grupo de rap, não sei o quê, mas é crente. Não é crente, mas é bom, canta bem e tal. Umas músicas bonitas. Mas eu não desisti, continuei cultivando, podando, adubando. Sabe o que aconteceu? Esse dia eu entro no quarto dele: e aí, Pedro, você está ouvindo o quê? Que som é esse? Como que é Kicker Franklin? Jesus curte. É isso mesmo? Eu falei: está melhorando, hein, meu? Está melhorando. Está melhorando. Esses dias, esse som é Hillsong. Está melhorando. Eu estou vendo ele o quê? Crescer e já começar a frutificar. Você estava onde? Estava lá na célula do Douglas. Fui lá tocar. Opa, está crescendo. E já começou a frutificar. Eu profetizo: a minha descendência vai ser poderosa na terra, porque eu estou cultivando para ver minha família crescer. Vire para o irmão ao lado e diga: não se esqueça que você é jardineiro, você é jardineira, você é jardineiro, você é jardineira, você é jardineiro, você é jardineira. Não se esqueça. Ei, mãe, por que você não chama a tua filha para tomar um café naquela cafeteria deliciosa? Seja intencional. Ei, pai, por que você não chama o teu filho? Vamos no cinema assistir aí A Cabana. E depois a gente conversa um pouquinho, a gente bate um papo sobre isso. Por que você não provoca um encontro? Não apenas para dar bronca, não apenas para fazer pressão, mas para fazer o papel do jardineiro. Cultivar. Agora olhe para cá como isso é lindo. Quando você está reunido em família, e eu vou dar um conselho aqui: vá para o restaurante, pega o celular de todo mundo, coloca no meio da mesa e diz: quem pegar, paga a conta de todo mundo. Você vai ver que ninguém vai ter saudade do WhatsApp durante aquele período, não é? Você é jardineiro, diga intencional. Mais forte, intencional. Você está cultivando.
Quando você pega a sua esposa, como eu fiz hoje, a propósito, podíamos comer lá no hotel. Eu disse, vamos almoçar lá no shopping? E qual é a mulher que não gosta de shopping? Se existe uma coisa que aumenta na mulher a produção do hormônio chamado ocitocina, é fazer compra. Você nunca vai ver no shopping center uma mulher com sacolas na mão pensando em suicídio. Nunca. Ô irmã, pergunta para o teu marido assim, ô jardineiro, você está me cultivando? Você está me cultivando? Diga intencional. Mais forte, intencional. Por que eu convidei minha esposa para almoçar no shopping, a gente dar uma volta? Porque isso faz parte do cultivo. Cultivo. Agora preste atenção, quando você está na praia com os seus filhos, quando você está no restaurante com a sua família, quando você está no cinema com os seus filhos ou com os seus irmãos, para você está cultivando para ver crescer, mas no original, a mesma palavra hebraica que deu origem ao cultivar é da onde vem a palavra culto. Então, quando eu estou brincando com o meu filho, eu estou cultivando, mas Deus olha e diz, ele está me cultuando. Quando você está sentado à mesa, naquele papo delicioso em família, você está cultivando, mas Deus olha e diz, eles estão me cultuando. Quando eu estou com o meu filho naquele trabalho, naquele papo até o aeroporto, e aí eu ensino para ele educação financeira pessoal, eu ensino para ele espiritualidade e emocionalmente saudável, eu ensino para ele como é que ele deve lidar com o seu relacionamento de namoro, noivado e casamento. Eu estou cultivando para vê-lo crescer, mas Deus olha e diz, ele está me cultuando, eles estão me cultuando, isso para mim é culto, porque ele está cuidando daquilo que não tem preço, porque família é o nosso único patrimônio. E o meu carro? Não. E minha fazenda? Não. E as minhas cabeças de gado? Não. E a grana que eu tenho aplicado na bolsa de valores? Também não, porque tudo isso não dá para levar para o céu quando você para lá for, mas dá para levar tua filha para o céu, dá para levar teu filho para o céu, dá para levar tua mulher para o céu, dá para levar tua família para o céu, dá para levar os teus netos para o céu. Cultivar para cultuar. Quantos jardineiros nós temos aqui hoje? Mais forte. Quantos jardineiros nós temos aqui hoje? Glória a Deus. Qual é o momento na sua família que vocês param para orar? Qual é o momento na sua família que vocês param para ler a palavra? Repete comigo. O meu dia. Todos, vamos lá. O meu dia tem que começar com culto. Olhem todos para cá, por favor. O que você faz na sua primeira hora do dia vai determinar como será todo o seu dia. Eu vou repetir. O que você faz na sua primeira hora do dia vai determinar como será todo o seu dia. E muitas pessoas têm curiosidade e me perguntam, ô pastor Josué, como é que o senhor começa o seu dia? Eu começo o meu dia assim, olha, eu tenho uma disciplina. Eu não leio nada antes da Bíblia pela manhã. Minha esposa está aqui de testemunha. Eu não leio Facebook, Instagram, Twitter, Folha de São Paulo, isto é, eu não leio nada pela manhã antes da Bíblia. Nada. Nada.
A minha primeira leitura tem que ser a palavra de Deus. Salmo, Eclesiastes, Provérbios, Efésios, Sermão da Montanha. A minha primeira leitura tem que ser a palavra de Deus. Por quê, pastor Josué? Porque a primeira voz que eu preciso ouvir pela manhã é a voz do meu Senhor. É a voz do meu Senhor. É a voz do meu Senhor. Muda tudo. Porque funciona assim, olha, não são os meus sentimentos que determinam os meus pensamentos. Não, é mente, emoções e comportamento. É mente, sentimento e comportamento. Então, se eu encho a minha mente com aquilo que é palavra de Deus, não tem capeta que vai envenenar minha cabeça. Não tem diabo que vai perturbar minha mente, porque a minha mente está saturada da palavra. A minha mente está cheia da palavra. Não tem crise que vai ditar o meu futuro, porque o meu futuro está determinado na palavra. Eu sei quem eu sou a partir da palavra. Eu sei para onde eu estou indo a partir da palavra. Preste atenção. Então, como nós deveríamos começar o nosso dia? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem veio aqui porque quer uma vida diferente? Melhor, maior. Diga amém. Quem quer voltar para casa diferente? Diga amém. Quem quer que a sua vida seja extraordinariamente abençoada? Diga amém. Quantos querem fazer um propósito aqui? A partir de hoje, eu não leio nada antes da Bíblia. Levante a mão, por favor, levante a mão. Quem quer? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu vou tirar uma foto aqui. O Espírito Santo vai fotografar. Quem quer? A partir de hoje, eu não leio nada antes da Bíblia. A primeira voz que eu vou ouvir a partir de hoje é a voz do meu Deus. Levante a mão assim, por favor. Olha, o Espírito Santo vai comprar. Fica assim com a mão levantada, gente. Isso aqui é sério mesmo. Olha, fica com a mão levantada aí, ó. Você vai ser cobrado da eternidade. Segundo coisa que eu faço. Bom, eu li. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Aí eu li a palavra. Aí eu fico pensando na palavra. Se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, desse Brasil bagunçado, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo, tu estás comigo. Aí você fica 5 minutos, tu estás comigo, tu estás comigo. Esse é o segundo passo do ritual de manhã. Terceiro passo é você dar um abraço na esposa. Diga, abraçar o cônjuge. Sabia que abraçar produz também ocitocina? Que é o hormônio do amor e do bem-estar? Abraçar é muito bom para a saúde. Você precisa de pelo menos 5 abraços por dia para estar bem emocionalmente. A gente tem que abraçar mais. Aí você abraça a esposa e diz no ouvido dela, ou então abraça o marido e diz, te amo. Esse é o terceiro passo do ritual pela manhã. Aí eu tenho um som, Bluetooth. Se não tiver, vai o celular mesmo. E aí eu tenho aqui, ó, alguns hinos de adoração, gente. Por favor, tem hino que é melancólico. Tem hino que você ouve e fica pior do que antes. Então, irmão, seja intencional. Selecione os seus hinos. Aí eu tenho aqui, ó, gente, eu tenho um grupo que eu gosto demais. É Sarando a Terra. Quem conhece aquele grupo Sarando a Terra Ferida? Levante a mão assim. Se você não conhece, comece a ouvir os hinos. Gente, é tremendo. São hinos assim maravilhosos. Você começar de manhã ouvindo aquilo. Aí então eu faço de 5 a 10 minutos de alongamento. Ouvindo hino. Aí eu faço alongamento. Ouvindo hino, 5 a 10 minutos de alongamento, ouvindo hino, ouvindo hino, ouvindo hino.
Então, ó, lê a palavra, meditação, aí você alongamento mais adoração. Diga alongamento mais adoração. O abraço, desculpa, o abraço. Eu tenho marcado isso tudo aqui no Google Keep, aqui, ó, certo? Aí, abraço, alongamento, adoração. Aí, gente, eu tenho uma coisa também que as pessoas perderam. Olhe para cá. Eu sou o cara da contemplação. Eu moro num lugar assim que Deus me privilegiou, porque era uma fazenda, transformaram em um condomínio, e Deus me deu lá uma casa, e aí eu tenho uma varanda. Quando está chovendo, e a chuva mistura-se com o sol, e aí fica assim caindo aquela água do telhado numa corrente. Gente, eu me emociono. Eu tiro fotografia. Aí os pássaros cantam. Aí eu tenho assim um lugar onde eu coloco, eu coloco frutas para os passarinhos, alpiste e tal, e os pássaros vêm. E às vezes quando eles vêm nos visitar, ou então os beija-flor, eu fico dando glória, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Isso aqui é lindo. Eu estava no Mar da Galileia uma vez, eu vi o pôr do sol, quase comecei a chorar assim. Glória a Deus, isso é maravilhoso demais. Eu viajo de avião e eu fico contemplando as nuvens. E cada momento tem um quadro novo para você celebrar. Cada momento tem um desenho novo para você celebrar. A Bíblia diz que a natureza proclama a glória de Deus. Irmão, para de olhar para baixo. Quem só olha para baixo são os animais irracionais. Quem só anda de cabeça baixa são os animais irracionais. Nós, seres humanos, precisamos levantar a cabeça e contemplar o belo de Deus para glorificar o nome dEle. Quantos podem dizer amém? E eu tenho hábito também. Faz parte do meu culto. Eu não saio de um restaurante sem agradecer quem facilitou a minha vida. Eu não saio de um estacionamento sem agradecer quem facilitou a minha vida. Eu não saio... Quantas vezes eu tiro fotografia com as pessoas que me servem? Eu estou hospedado aqui num hotel, 3 dias, e eu vi uns caras servindo com tanta vontade e excelência, que eu chamei os 4, vem aqui por favor, tirei uma foto, mas por quê? Eu vou mandar um obrigado para vocês nas minhas redes sociais, e eu peguei o nome de todos eles. A gratidão é a memória do coração. Não é possível ser grato na vertical se eu não for grato na horizontal, porque Deus usa pessoas para me abençoar. Comece o seu dia com culto. Quantos a partir de hoje quer começar o seu dia com culto? Levante a mão assim, por favor. Fique com a sua mão levantada, por favor. Senhor, nós não queremos viver como tolos. Nós não queremos viver como insensatos. Nós queremos viver como sábios, buscando compreender qual é a tua vontade. E nós queremos que a nossa vida tenha uma liturgia cultica. Aonde quer que nós estivermos, nós vamos ser templos do Espírito Santo. Nós vamos ser catedral móvel da tua glória. E por onde nós passarmos, haverá um testemunho. Ela deixou aqui rastros da glória de Deus. Ele deixou aqui marcas do céu que Ele transporta, que Ele carrega. Senhor, que o nosso dia seja um dia de culto, e que no final do dia a gente possa orar dizendo: Deus, obrigado, porque o meu dia foi um dia de cultivo, de
culto para a glória do teu nome. Valeu a pena viver mais esse dia. Se você quer isso para a sua vida, aplauda o Senhor e glorifique o nome dEle. Chego na casa da minha mãe. A minha mãe tem 80 anos e ela é uma mulher de muita oração. E aí quando eu chego na casa dela, sento à mesa com a velhinha e ela começa a contar para mim testemunhos. Testemunho da segunda, testemunho da terça e milagres da quarta. E ela sempre tem milagre para contar, nunca vi. E aí eu fico um tempo conversando com ela. E depois daquela conversa tão boa, eu digo assim: mãe, agora eu preciso ir. Meu filho, está cedo, mas antes que você vá, meu filho, ora por mim. E aí eu tenho que orar por ela. E aí eu oro por ela. Quando eu termino a oração, ela diz assim: agora eu vou recitar os meus versículos. E ela tem uns 10 versículos que ela decorou, que ela recita todo dia no almoço, na janta e tal. Então recita, mãe. Aí ela recita aqueles 10 versículos. E depois que ela recita, ela diz assim: deixa eu dar um abraço para você e vou te abençoar agora. Ela me abraça e me abençoa. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Mais forte, o que aconteceu ali? Isso é culto. O que lembra Deus na sua casa? Será que não está na hora de a gente fazer uma semana de jejum de televisão? Será que não está na hora de a gente fazer uma semana de jejum de Instagram, Facebook, WhatsApp, internet? Será que não está na hora de a gente transformar nossa mesa num altar, aonde Deus se revela e aonde se revela Deus? Será que não está na hora de a gente começar a se preocupar em cultivar, cultuando junto com a família? Será que não está na hora de a gente colocar a palavra de Deus no centro e decidir tudo a partir da palavra? Será que não está na hora de a gente restaurar o altar da oração dentro da nossa casa? Deus te colocou dentro da família como colocou Adão no jardim, dizendo: guarde e cultive, guarde e cultive, guarde e cultive. Vamos ficar de pé e eu volto um outro dia para terminar. Ninguém saia. Uma professora perguntou para os alunos numa escola secular: ei, vocês sabem onde fica o inferno? O menino levantou a mão e disse: eu sei. Aonde? Ele disse: na minha casa. Minha mãe chama meu pai de capeta. Meus pais nos chamam de capetinhas. E com frequência eu ouço a minha mãe dizer: essa casa é um inferno. Essa não é a vontade de Deus. Quando Deus pensou em família, Deus não pensou nisso. Quando Deus criou a família, Deus não criou para isso. Passaram-se uns 6, 7 meses. Aquela professora sem graça lá atrás atreveu a fazer uma outra pergunta agora. E ela pergunta: ei, vocês sabem onde fica o céu? O mesmo menino levanta a mão e diz: eu sei. A professora disse: você está brincando. Eu lembro do que você disse há meses atrás. Onde fica o céu? Ele disse: na minha casa. Como assim? Como assim? Professor, é que há uns 5 meses atrás,
bateu na porta de casa um casal de missionários e começaram a falar para o papai e a mamãe sobre Jesus, sobre o Evangelho e o que poderia acontecer se Jesus entrasse na nossa casa. Papai e mamãe entenderam a mensagem. Naquele dia toda a família se rendeu a Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador. Sabe o que aconteceu, professora? Na medida que Jesus foi entrando na nossa casa como Senhor e Salvador, o inferno foi saindo e o céu desceu da nossa casa. Ó, professora, hoje nós sentamos à mesa juntos. Hoje o pai ora com a gente. Aquele que chegava bêbado, que espancava minha mãe, que nos espancava, agora ele nos abençoa. Ora com a gente para deitar, para dormir. Oh, professora, a senhora quer o endereço do céu? O céu fica na minha casa. Deus não quer pegar a gente hoje e colocar lá no céu, mas Deus quer pegar o céu e colocar dentro de a gente e dentro da nossa casa. Agora só existe uma forma. Se quando a gente fala num ambiente de inferno, fala da presença satânica, quando a gente fala num ambiente de céu, eu estou falando na presença de Jesus, porque céu é Jesus presente. Porque aonde Jesus está, o ambiente se transforma no melhor lugar do mundo para estar. Isso não depende de se a mesa é cara ou barata, se a casa é num condomínio ou na periferia, ou se é uma cobertura ou apartamento, ou o mais simples dos apartamentos. É a presença de Jesus que faz toda a diferença. Por isso, quero falar com você, meu amigo, minha senhora, meu jovem. Quero falar com você que não é membro da igreja, não é evangélico, não tomou uma decisão ainda por Jesus, ou de entregar a vida a Jesus. Mas hoje, depois de tudo que foi dito, o Espírito Santo, acredito que foi interpretando no seu coração que tudo isso significa. E hoje você quer tomar uma decisão. Eu quero Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero. Levante a sua mão se você nunca fez isso e quer fazer hoje. Aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor. Levante a sua mão assim, por favor. Tem uma pessoa aqui que quer levantar a sua mão dizendo: eu preciso, eu quero. Deus te abençoe. Uma segunda pessoa, levante a sua mão assim: eu quero orar por você. Levante a sua mão. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Tem mais alguém? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Você não pode sair daqui sem levar Jesus dentro de você, porque a presença de Jesus significa redenção, reconciliação, perdão e céu. Você quer? Levante a sua mão como sinal. Eu vou orar por você. Há uma pessoa desviada, afastada, parou no caminho, quer voltar hoje. Levante a sua mão como sinal. Há uma pessoa que quer voltar hoje. Eu preciso, eu quero. Deus te abençoe. Há uma terceira pessoa. Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Nunca mais sua vida será a mesma. Você quer voltar? Eu quero fazer um terceiro e último apelo. Quem não saiu da igreja, não foi embora da igreja, parou na igreja, há muito tempo você não toma ceia, você está dentro da igreja, mas se sentindo longe de Deus,
mas você gostaria de recomeçar. Você gostaria de ter um reencontro com o Senhor. Levante a sua mão como sinal. Onde você está? Pastor, eu quero isso. Deus te abençoe. Eu gostaria que todos vocês que estão levantando as mãos viessem aqui na frente e vamos aplaudir ao Senhor por todas estas vidas. Vamos aplaudir ao Senhor. Venham, por favor. Venham. Enquanto estão vindo, vamos cantar.